E hoje nós já vamos começar o nosso programa com a entrevista com o deputado Alexandre Frota, né? Ele que vai falar sobre o cenário político atual. Vanessa Dainese preparou essa entrevista para a gente hoje, exclusiva com o deputado, que também está conosco via Skype. Bom dia, deputado. Bom dia, Adriano. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês e com todos os seguidores do Giro. Legal, olha, queremos agradecer desde já ao senhor ter aceito o convite para dar essa entrevista hoje pela manhã aqui para toda a nossa equipe. Lembrando que você que está nos assistindo, você que assiste pelas plataformas digitais do Giro SA, principalmente pelo Facebook, para você participar do nosso programa, faça seus comentários, mande sua pergunta através do Facebook do Giro. Vai lá no campo de pesquisa, coloca Jornal Giro SA. Mande sua pergunta para que nós possamos aqui fazer com que você participe ao vivo conosco. É só mandar sua pergunta, seu comentário, sua crítica, o que você quiser falar com a gente, para que você participe, tem que ser pelo Facebook do Giro SA, tá bom? Você mandando seu comentário, a gente coloca você no ar aqui para falar com a gente. Vanessa Dainese, a partir de agora você pode começar a entrevista com o deputado. Caso surge alguma pergunta aqui no nosso Facebook, através do nosso WhatsApp, eu faço a pergunta durante a entrevista, tá bom? Tudo bem. Bom, primeiramente quero agradecer mais uma vez a participação do deputado Alexandre Frota nessa entrevista ao Giro Play Manhã. A gente vai abordar uma série de assuntos, de temas importantes, mas vou começar a nossa entrevista fazendo uma pergunta aí sobre uma nova missão que surgiu aí na vida do deputado, que foi assumir o PSDB de Cotia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, deputado, de como que está sendo o desafio de assumir um partido, né, o PSDB de Cotia, e reorganizar o partido num momento como esse de pandemia, né, e próximo de uma eleição aí municipal bem importante. Bom dia, começo com essa pergunta. Bom dia, Vanessa. Bom, o PSDB é um partido que tem 30 anos de história, de bons serviços para a nação, teve importância em diversos momentos da nossa democracia, do nosso país, e eu estou fazendo um ano de PSDB e chegou a hora de assumir aqui em Cotia a presidência do partido. O partido, até pouco tempo, ele participou ativamente da vida política da cidade de Cotia, teve aí uma importância grande na eleição de prefeitos, e de um tempo para cá o partido ele ficou um pouco esquecido, ficou estacionado, e a grandiosidade do PSDB, né, ainda que tenha no partido o atual governador do estado de São Paulo, possivelmente candidato, né, a presidente também da República, o PSDB ele precisa crescer, precisa se posicionar na cidade. E conversando isso com o Bruno Araújo, que é o presidente nacional do partido, e também com o governador João Dória, e com Marcos Vignoli, que é o presidente estadual, a gente chegou a essa conclusão que seria melhor que eu assumisse aqui o partido e pudesse começar a trabalhar para que o partido cresça aqui dentro, volte a ter a importância que ele merece. Recentemente, nós tínhamos até pouco tempo o vice-prefeito, o Almir Rodrigues, né, que é uma pessoa que eu gosto muito, quero até mandar um abraço para ele. Tínhamos também um único vereador, né, o Fernando João, e recentemente eles foram para o PSD, do Kassab, que é o partido do atual prefeito aqui, do Rogério Franco. E aí a gente ficou sem o único vereador que nós tínhamos e também sem o vice, né, prefeito. E aí a gente entendeu que era hora da gente trabalhar o partido, remontar o partido na cidade de Cotia, que é uma cidade importante, a cidade que eu moro, a cidade que eu escolhi para criar meus filhos, a cidade que por onde eu passo
eu encontro pessoas e amigos, sabe, de longa data, porque eu já frequento Cotia e Granja Viana desde 2001, quase ninguém sabe disso, mas eu vim morar aqui em 2010. Então, assim, é um desafio, mas eu tenho o respaldo da Nacional e da Estadual e sei que vou poder realizar um bom trabalho aqui com o PSDB à altura que o partido merece. Deputado, há um tempo atrás, em entrevista ao Giro SA, o presidente estadual Marco Vignoli disse que a parceria com o Rogério Franco estava perto de ser mantida, né, já que tinham o vice-prefeito Almir Rodrigues. Com a saída dele, esse cenário muda? O apoio ao Rogério Franco continua? Ou o PSDB agora vai caminhar solo e tem planos de lançar uma candidatura própria? Olha só, está muito cedo para a gente falar qual o caminho que o PSDB vai seguir nas próximas eleições. Eu sou amigo particular do Rogério Franco, gosto muito dele, tenho outros amigos que inclusive estão no governo do Rogério Franco. O Rogério Franco foi um grande parceiro, ainda que de partidos diferentes, foi um grande parceiro na eleição do João Dória como governador, né? Existe uma proximidade grande, uma proximidade boa entre o Vignoli, o Dória, o Rogério Franco, enfim. Mas é cedo. Hoje eu posso te falar que nós vamos reconstruir o partido e se nós vamos apoiar um ou outro, ou se vamos lançar alguém para candidatura, isso a gente ainda não conversou sobre isso, porque como eu te respondi na primeira pergunta, o importante nesse momento é a gente reconstruir o partido na cidade, né? E aí, posterior a isso, eu acho que a gente pode se posicionar na política de Cotia. Eu sei que o senhor está dizendo que ainda é cedo, mas como jornalista não posso deixar de perguntar, não fazer essa pergunta. Se fosse o senhor convidado, né, o convidado a serviço do Rogério Franco para manter essa parceria, o senhor vem ganhando aí um destaque, né, todo na política, já assumiu esse desafio, aceitaria mais essa missão de serviço, de somar nesse projeto do atual prefeito? Eu acho que o Rogério Franco está muito bem representado ali com o vice, que é o Almir Rodrigues. Eu acho que a gente, no futuro, a gente vai conversar sobre diversos posicionamentos do PSDB em Cotia e com todas as lideranças políticas da cidade, né? Então, assim, hoje eu estou focado em reconstruir o partido e tenho essa missão que é ser o coordenador da CPMI da Fake News em Brasília, que é hoje a mais importante comissão CPMI, né, do país, por tudo que está acontecendo nesse momento. Então, eu tenho trabalhado incansavelmente no meu mandato como deputado, apesar de ser o primeiro mandato, eu acho que eu tenho me esforçado e tenho conseguido absorver, né, todas as demandas que chegam para um deputado federal. Então, eu acho que, como eu te falei, é muito cedo para a gente conversar sobre isso, mas com certeza o PSDB vai se posicionar no futuro aqui em Cotia. Deputado, a gente sabe que está sendo um momento muito delicado, né, dessa pandemia, as reuniões muito restritas, mais por videoconferência, e o senhor assume a missão de reorganizar o partido num momento muito crítico, né? Como que tem sido a articulação para trazer aliados, compor o partido nesse momento? Está mais difícil, já que nesse atual momento, se não estivéssemos numa pandemia, estaríamos todos vendo atividades, reuniões, o cenário estaria bem mais agitado. Como que está sendo fazer toda essa reorganização num momento como esse? Bom, eu tenho uma penetração muito forte nas redes sociais e fazendo inúmeras reuniões remotas via Skype, enfim. Então a gente tem se posicionado assim. O PSDB aqui em Cotia, ele hoje tem aproximadamente entre 900 a 1.000 filiados.
A nossa ideia é aumentar, né, esses filiados, e a gente vem fazendo isso de uma maneira mais, né, tranquila e remota, pelo fato de não poder, muitas vezes, estar presente, né? Então isso tem dificultado um pouco, por isso também eu fui uma das pessoas um dos deputados que, junto ao Rodrigo Maia, fiz um dos primeiros ofícios. Outros deputados fizeram, mas o meu foi um dos primeiros, solicitando ao Rodrigo Maia e ao Columbre que, junto ao ministro Barroso, conseguíssemos adiar as eleições para dezembro, o que, depois de discussões, foi aceito. E sempre pontuando, não concordando com a prorrogação de mandato, né? E saiu exatamente como nós queríamos. Quando eu falo nós, é porque outros deputados também tiveram a mesma ideia, a mesma disposição, né, de poder abrir diálogo com a Câmara e com o Senado, e no caso diretamente com o Rodrigo Maia e com o Alcolumbre, e posteriormente eles levaram essa demanda para o ministro Barroso. E com essa pandemia toda, não haveria outra resposta, nós não esperávamos outra resposta que não fosse essa de adiar as eleições para dezembro, fazer o primeiro e o segundo turno ali em dezembro, mas isso dá um certo fôlego para aqueles que vão se candidatar, para que os partidos possam se organizar, para aqueles candidatos que vêm a vereador possam, né, também se programar, porque nessa corrida para prefeito, a gente não pode esquecer que quem mais vive do bairro, quem mais vive da esquina, quem mais vive de falar, de estar junto, é o vereador, né? O vereador é uma coisa muito de gueto, né? É muito de bairro, de rua, de esquina e de comércio. Então, para eles, fica mais difícil ainda, né, essa situação. Por isso, a nossa disponibilidade em ter trabalhado para que as eleições fossem realmente reprogramadas. Deputado, nós vemos aí que já tem alguns nomes surgindo na cidade, né? Temos o prefeito, que provavelmente vai disputar a reeleição, tem Sim. também o Wellington Formiga, falam do ex-prefeito Quinzinho. Como que o senhor tem visto esse cenário em Cotia? O senhor acha que tem bons nomes? E o que deve aí ser feito? O que a população deve olhar aí ao escolher um candidato a prefeito? Tem nomes e tem muitas confusões também, né? Tem muitas confusões, tem já aparecendo os fake news, tem aparecendo aí as fofocas, enfim. Mas eu já ouvi falar que o Quinzinho vai querer voltar. Já tive conversando com o Wellington Formiga, encontrei com ele, ele me falou que ele está ali na corrida. Né? Tem o Adilson também, que já se prontificou a se candidatar a prefeito, enfim. Então são muitos nomes que vão aparecendo. O prefeito Rogério Franco vai partir para uma reeleição, ele próprio já conversou isso comigo também. Eu acho que tem que aguardar, eu acho que em outubro vai começar a se desenhar, né? Pode ser que apareça algum outro, um outsider que de repente venha pela paralela, enfim. Eu acho que é sempre bom, né, a gente pensar nas mudanças, é sempre bom a gente pensar em trabalhar em apostar em coisas novas, né, em caminhos novos. Então, eu acho que Cotia ela vai começar a pegar fogo ali em outubro, né, em novembro, e assim, as eleições, eu trabalhei na eleição passada, na eleição do Quinzinho, né, e foi a primeira vez que eu participei de uma eleição
E eu muito focado no mundo digital, e eu andei ao lado do Quinzinho por toda a Cotia. Então eu tive a oportunidade de conhecer a Cotia que eu nunca nem teria imaginado que eu pudesse conhecer, né? Então é uma cidade que ela é muito diferente nos polos, né? É uma cidade que quando chega nas eleições ela fica, né, muito agitada. Vamos ver, vamos esperar para ver quem são os candidatos que vão aparecer. Tem o Dr. Marcel Muscat, que vai sair pelo PSL. O PSL vem muito forte em Cotia. O Dr. Marcel Muscat, que é o advogado do povo, né, faz um excelente trabalho com o povo de Cotia. Ele será candidato do PSL. Eu tive conversando inclusive com o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL nacional, e também com o Júnior Bozella, que é o estadual, e ambos já me confirmaram a candidatura, né, do Marcel Muscat, né, vai sair aí pelo PSL. É um candidato também que, né, não tem nenhum vício, é uma pessoa que pode surpreender. Vamos ver, são vários, né, os nomes que estão aparecendo aí. E para fechar mais um pouco essa parte de Cotia, a gente passar para o cenário mais nacional e um pouco mais sobre o seu trabalho na Câmara, como que o senhor tem avaliado essa gestão em Cotia? O que o senhor acha que precisa melhorar, que não está sendo feito da forma adequada, já que o senhor aí destinou bastante recursos para a cidade de Cotia, né? Mais de 15 milhões, né, em recursos para a saúde, infraestrutura e outras obras. Como que o senhor tem visto a atual gestão e o que o senhor acha que tem que melhorar, que ainda não está adequado? Bom, eu gosto muito da segurança que eu tenho visto, principalmente por parte da Guarda Municipal em Cotia, né? Eu vejo ela muito presente nas áreas de Cotia. Assim, uma coisa que me chama muito a atenção, né, o fato de ter feito, né, ter disponibilizado para Cotia esse número grande de emendas. Eu vi o prefeito Rogério Franco desenvolver uma série de ações. Uma das que me chamou a atenção é a iluminação de LED chegando a alguns lugares que estavam extremamente defasados, né? Conversei muito com o Magno, que é o secretário de saúde da cidade. Tenho visto as dificuldades que ele tem, por isso o maior investimento um dos investimentos grandes que eu fiz em emendas foi também para a área da saúde. E diga-se de passagem, porque eu vejo muitas críticas nas redes sociais, porque as pessoas não entendem muito sobre as emendas. E as emendas, essas que eu destinei a Cotia, essas emendas são oficiais, já foram empenhadas e a prefeitura já disponibilizou dessas emendas. É importante falar, todas elas têm número, todas elas têm o seu gerenciamento, tanto federal como municipal, e eu não trouxe só as emendas federais, eu trouxe emendas também estaduais. Eu acho que o prefeito Rogério Franco, ele faz dentro do possível um trabalho coeso, um trabalho decente, né? Tem pontos que são mais difíceis. Por exemplo, ano passado, a gente conversou muito sobre o fato que não consegue se resolver. Entra ano, sai ano, entra prefeito, sai prefeito, e a gente tem essa Raposo Tavares completamente congestionada em determinados momentos, e principalmente ali no retorno do 21, né, quando estrangula o trânsito ali. Ano passado eu consegui levar o Sérgio Folha e mais o pessoal da Secretaria de Transporte de Cotia ao Palácio, né, do governo, para que pudesse começar a abrir um entendimento, né? Já existe um projeto pronto aqui de Cotia para desafogar
aquele retorno ali, né, que é cruel e que cria cria um desgaste para todos os moradores, principalmente nos horários de pico. Então a gente tem trabalhado assim, a gente tem trabalhado paralelamente, independente de partidos, né? É a cidade que eu moro, é a cidade que eu gosto, como eu falei, é a cidade que eu escolhi para estar com meus filhos. Estou com uma filha de 1 ano e 3 meses em casa, então eu quero o melhor para a cidade, a nível de segurança, a nível de saúde, né, de infraestrutura, de transporte também, porque a gente sabe que tem determinados locais aqui em Cotia, e eu tive a oportunidade de conhecer isso de perto, né, ainda muito precários, ainda muito feridos pelo esquecimento, né, político e da sociedade também. A desigualdade em Cotia ainda é muito grande e muito localizada, né, muito faseada em determinados pontos. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que procurar trabalhar de qualquer maneira, sabe? E ajudar a cidade. Esse ano passado eu tive também a oportunidade, eu recebi por fazer parte da bancada paulista, né? Então eu consegui trazer recursos para o Corpo de Bombeiro, para a Polícia Militar, para a delegacia. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar trabalhar, aquele que gosta e que mora na cidade, ele tem que, é uma obrigação, né, daquele que se torna político. Por onde eu ando, eu fico ouvindo as pessoas falarem, são sabe, 1000 pedidos por dia, desde o hospital, vaga em creche, o buraco no asfalto em frente de casa, uma lombada, é uma série de pedidos, e a gente precisa trabalhar isso, quantificar isso de alguma forma e dar uma resposta para a sociedade. Sim. Acho que o Adriano tem uma pergunta aí do estúdio, né, Adriano? Isso, deputado, nós temos uma pergunta aqui de uma internauta, telespectadora, a Sônia Marques. Ela fala: bom dia, Vanessa, bom dia, Adriano, bom dia, Sônia, para você. E bom dia, deputado Frota. Nas eleições passadas, o senhor era um crítico ao atual prefeito Rogério Franco, e principalmente ao seu vice, Almir Rodrigues. Mas depois disso o senhor já se reuniu com eles, com ambos, né, em diversos momentos, intermediando aí verbas para a cidade. O que fez o senhor mudar de posição em relação aos dois? Bom, primeiro é minha obrigação como deputado federal olhar para a minha cidade, né? Então, no primeiro momento, nas primeiras emendas, no momento que você escolhe, para vocês terem uma ideia, no ano passado eu tive mais de 6.000 pedidos no meu gabinete de diversas cidades do estado de São Paulo, né? Não só de diversos municípios, não só de Cotia, mas muitos. E eu ajudei muitas outras cidades, mas priorizei aqui a nossa cidade. Então, independente do prefeito ou do vice, é uma obrigação minha como deputado da cidade. E diga-se de passagem, Vanessa, eu durante a campanha, eu não andei um dia em Cotia, eu não fiz campanha em Cotia. Eu andei 35 mil quilômetros de carro, fiz 90 cidades, mas não fui, não parei em Cotia, né? Mas mesmo assim é uma obrigação minha, isso politicamente. No passado eu estava trabalhando para a eleição do Quinzinho, então na hora da política, e aí isso eu vi uma declaração outro dia do Ciro Gomes, que perguntaram ao Ciro Gomes, ele estava entrando no carro, e aí perguntaram a ele: ô Ciro Gomes, você viu o que o Bolsonaro falou de você? Você ficou chateado com isso? E ele falou: eu faço política. Entrou no carro. Eu estou aprendendo a fazer política, né? Então, no passado, quando eu estava fazendo a campanha do Quinzinho, eu fui pro tudo ou nada, né? Muitas vezes eu assisti, né, o próprio Almir Rodrigues e também
o próprio Rogério Franco, falando a meu respeito, né? Várias outras coisas, e também porque eu estaria ao lado do Quinzinho. Mas depois eu encontrei com o Rogério no aeroporto, em Brasília, conversamos, rimos dos confrontos que tivemos. Acredito até que eu bati muito mais do que eles bateram em mim, né? E também depois tive a oportunidade de conversar com o Almir. E o que me chamou a atenção, principalmente, é que eu gosto muito da área de segurança. E o Almir, né, além de vice-prefeito, ele é secretário de segurança. E aí ele me apresentou todo o processo que ele construiu da guarda municipal, né, e que é muito interessante na cidade. Então eu acho que essas coisas são cíclicas, elas vão passando, você vai amadurecendo também, e, né, um dia você está aqui batendo, outro dia você está lá apanhando. A vida é assim, na política é assim. Na política, se você resolver levar tudo na ponta da faca, você vai acabar ficando sozinho e você não vai a lugar nenhum. Deputado, no ano passado também houve uma divergência aí em relação a uma frase do senhor publicada nas redes sociais. O senhor estaria dizendo que o Franco estaria apoiando a sua candidatura a prefeito. Depois ele veio a público, negou. O que aconteceu naquele momento? Houve essa declaração de apoio ou não? Não, eu declarei primeiro que eu não sairia para candidato a prefeito de Cotia, e depois eu dei uma declaração dizendo que talvez eu saísse a candidato a prefeito de Cotia. E aí ele ficou meio assim, né? Ele falou, peraí, o que está acontecendo? Primeiro falou que não ia, agora vai sair, né? Aí ele deu uma declaração falando que eu precisava me entender com o PSDB. Eu sempre me entendi muito bem com o PSDB, tanto me entendo com o PSDB, que hoje faço parte da linha de frente do PSDB, estou assumindo o PSDB em Cotia. Achei que foi até correto da parte dele ter se posicionado, ele teria que ter se posicionado, porque ele ficou assustado, falou, como que eu, prefeito, querendo a reeleição, vou apoiar a candidatura do Alexandre Frota? E a matéria saiu inclusive aqui no Giro, foi o próprio Giro que foi o primeiro que deu essa matéria, que falou, enfim, mas não teve assim nada demais não, foi apenas eu joguei essa história e vi que assustou um pouco a política da cidade. Deputado, tem uma pergunta. Vanessa, desculpa, deixa eu interromper novamente você. Tem mais uma pergunta aqui de uma internauta. A Noemi, ela pergunta o seguinte: deputado, seus projetos com as emendas parlamentares estão focados em Cotia ou tem planos para outras cidades aqui da região? Não, foram eu atendi muitas cidades. Eu atendi mais de 60 cidades. Eu priorizei, para vocês entenderem o seguinte, porque lá em Brasília tem a semana dos prefeitos, os prefeitos todos batem na porta do seu gabinete, já para pedir as emendas, enfim. Então eu priorizei primeiro a área da saúde, hospitais que combatem o câncer infantil e as santas casas, né? Depois a gente priorizou as regiões. Então, Cotia, Carapicuíba e outras cidades em torno, e fui até longe, fui sair daqui, fui para outras cidades bem mais longe do que Cotia, né? Mas eu priorizei essa área, assim, sempre de hospitais, né? Principalmente os hospitais que cuidam e trabalham com câncer infantil. É uma coisa que eu já há 10 anos, bem antes de pensar em ser político, eu já trabalhava, gostava, e agora, tendo a oportunidade de ajudar mais, né, eu mantive isso, né? Então, e também São Paulo, a gente fez um trabalho muito grande com a ACD, com o GRAAC, com a ACC, que é uma casa muito humilde, mas que recebe mães e crianças que hoje são portadores do câncer, e aí elas não têm aonde ficar, ficam nessa casa de acolhimento e vão depois para
fazer o tratamento no GRAAC ou em algum outro hospital. Então eu priorizei essas áreas, né? Aí teve prefeito que pediu desde 1 milhão, 2, o outro pede 500, o outro pede 100, o outro pede 150. Tem, para vocês entenderem, foi uma coisa que eu aprendi também no meio do caminho, tem prefeito que pede para a área da saúde, mas ele já não pode mais receber para a área da saúde, bateu o teto dele, então acaba voltando a emenda para a gente, aí a gente pode redirecionar essa emenda para uma outra cidade, ou se aquele prefeito puder sair da saúde e ir para a infraestrutura, a gente trabalha assim, né? Eu trabalhei bastante aqui também com o Marcos Neves, que é de Carapicuíba. Priorizei, obviamente, os prefeitos que são do PSDB e que vão sair à reeleição também, né? Eu dei sorte nesse ano porque eu não tive só as emendas, isso que a gente está falando aqui são as emendas impositivas, que são as emendas obrigatórias, mas eu consegui outras emendas que foram determinantes. Eu consegui trabalhar com o hospital de São José do Rio Preto, isso. São José do Rio Preto, que é um hospital que tinha um problema com o governo federal e tinha que ter uma liberação de 9 milhões de reais para eles. Eu consegui interceder nisso, consegui essa liberação, enfim, então a gente foi bem longe. Deputado, passando um pouquinho mais para o seu trabalho na Câmara, o senhor falou da coordenação aí da CPMI, da fake news, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que está o andamento desse trabalho e se a pandemia, de alguma forma, prejudica, né, o trabalho dessa CPMI. Bom, primeiro a pandemia, né, nos colocou nos nossos estados, os vice-líderes, como eu, e líderes, estão autorizados aí a Brasília. A CPMI ela terminaria em dezembro passado. Nós conseguimos que ela prorrogue mais 180 dias a partir da primeira reunião presencial. Ou seja, isso deve acontecer só em julho. Provavelmente a gente vai até dezembro de novo com a CPMI. É uma CPMI extremamente importante, polêmica, haja em vista, vocês viram aí os jornais. Ontem nós tivemos essa primeira ação, né? Porque paralelo à CPMI, nós temos, e eu faço parte dela, uma força-tarefa junto ao STF, e ontem começou a se desmantelar uma espécie de quadrilha, né, das fake news, dos gabinetes de ódio e mais uma série de coisas. Tudo feito com o STF, com a Polícia Federal e também com o trabalho da CPMI. Hoje a CPMI deve ter aproximadamente já umas 20 mil páginas de investigações feitas em Brasília, nas nossas sessões. As sessões estão paradas nesse momento, né? Mas os resultados começam a aparecer. Existe uma discussão muito grande, o que é a liberdade de expressão, né, nesse momento, até onde você pode ir, né, até onde você pode ter a sua liberdade de expressão, até onde você passa a prejudicar, até onde você passa a agredir, até onde você passa a publicar algo que não é verdadeiro e prejudica você socialmente, politicamente, enfim. Então, assim, a CPMI, ela hoje é considerada dentro da Câmara talvez a coisa mais importante depois das reformas, e como as reformas não sairão esse ano, então ela fica em primeiro lugar, né? E é um trabalho grandioso nosso, feito não só por mim, mas por diversos outros deputados. CPMI lá, ela tem 3 núcleos, eu cuido de um núcleo e tem mais 2 deputados que cuidam dos outros 2 núcleos, que acabam, né, convergindo ali nessas ações todas. O que a gente descobriu também com a CPMI é que muitas pessoas que atuam nas redes sociais, que agridem os jornalistas, que agridem as mulheres, que
que mentem, espalham fake news, eles estão também nas ações, nos atos e nas manifestações antidemocráticas que nós estamos assistindo aí já há seis sábados seguidos e domingos no eixo Rio, São Paulo e Brasília, movimentos que pedem o AI-5, o fechamento do Congresso, o fechamento do STF, impeachment de ministro, né, e apoiados muitas vezes, né, ou na maioria delas, pelo próprio presidente Bolsonaro, que quando vai a uma manifestação dessa, ele passa a dar o aval dele, né, de alguma forma. Eu me lembro que na primeira das manifestações ele ainda disparou do WhatsApp dele, deu todo aquele problema, aquela política, porque aquele problema político, porque quando ele dispara do WhatsApp dele, ele está te convidando, ele está te intimando, ele está dando força, né, pedindo, solicitando que você vá a essa manifestação. É uma manifestação que hoje ela é extremamente agressiva, né, ela se tornou quase que uma manifestação paramilitar, uma vez que construíram em frente ao Congresso um acampamento do qual a líder já disse que foi treinada na Ucrânia, que ela quer ucranizar o país. Talvez ela não tenha nem ideia do que tenha sido a guerra civil na Ucrânia, mais de 30 mil mortos, e ela recentemente disse que o acampamento possuía armas. Então hoje a Polícia Federal está no acampamento, né? Ela provavelmente vai ser presa nas próximas horas, até pelas declarações que ela deu ontem do ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, para mim é muito bom, é um privilégio, né, estar na CPMI e ser coordenador dela. Eu dei a sorte em Brasília de ter sido também coordenador da Comissão Especial da Previdência. Fui da Comissão Especial da Previdência também dos policiais militares e dos militares. Ambas tiveram um desfecho bom, né, para as categorias. Então tem trabalhado bastante. Eu acho que a gente vai ter muito trabalho agora. Quando voltar, ainda não existe uma previsão de volta, mas quando voltar vai pegar fogo Brasília, porque a CPMI está chegando a nomes importantíssimos da política. A gente está com as quebras de sigilo, né, do Twitter, Facebook, Instagram. Já chegaram vários para a gente já tem vários nomes que atuam nesse tipo de milícia digital. Foi difícil para a gente conseguir, porque o Twitter Brasil se nega a nos entregar os nomes. Tivemos que entrar com uma ação jurídica e buscar isso fora do país, né, no Twitter matriz. O mesmo ocorreu no Facebook e no Instagram também. Então é um trabalho muito grande, é um trabalho que a gente está todo dia sendo surpreendido. Deputado, hoje ao sair do Palácio da Alvorada, o presidente disse que é um factoide a existência desse gabinete do ódio. Essa operação de ontem é uma prova de que esse gabinete do ódio de fato existe? Não só existe, como se fosse um factoide, ele não estaria sempre entrando com ações, processos para arquivar a CPMI, trocar o presidente da CPMI, trocar a relatoria da CPMI, né? Ele não estaria usando o COAF, não estaria usando a AGU, a PGR, né, para interferir nessas situações. E nós temos, vou te falar que nós temos milhares de provas. E as provas serão abertas, e é isso que incomoda hoje o presidente. Eu vi a declaração dele, eu estava esperando aqui para entrar com vocês e assistir, né, ele extremamente irritado, nervoso, porque ele sabe que vai bater na canela dele o final dessa história. Então eles já tentaram de tudo. Recentemente eles tentaram até me tirar da CPMI, da fake news, da coordenação,
pediram até ao próprio PSDB para ver se conseguia me levar para uma outra comissão, né? Então são muitas provas, e não são só construídas pela CPMI, né? São muitas pessoas que já passaram por uma série de situações que hoje comprovam isso, né? Gente financiando, uma milícia organizada. Agora, é óbvio que o presidente ele tem que fazer o trabalho dele e falar para aquele grupo dele, né? Então, irritado, acabou. Agora, hoje praticamente ele chamou o Celso de Mello de criminoso, né? E eu acredito que mais tarde ele vai ter que repensar nisso e vai ter que se explicar nessa fala dele. Depois também falou que não pode o Alexandre de Moraes tomar as rédeas dessa situação como tomou, e pode, juridicamente pode. Então é uma discussão, né? Eu acho que o gostoso da política é isso, porque você vai buscando os caminhos, vai tentando construir, né, as situações todas. Agora, uma coisa que eu não esperava passar nessa legislatura, né, eu achei que seria mais fácil, é que realmente os poderes estão rachados, né? Câmara, Senado, STF, Palácio do Planalto estão rachados, e é difícil o entendimento. Aí complica. É muito difícil. Você vê que o presidente ele sempre vem, hoje eu casei com o Rodrigo Maia, mas amanhã ele já se separou do Rodrigo Maia por alguma fala, por alguma coisa que, né? Então tem Brasília, desde que o Bolsonaro assumiu a cadeira, nós não tivemos um dia sem problema. Para não dizer que a gente não teve problema, os dias que ele fez a operação na boca, foram 2 dias que ele ficou com a boca fechada, a gente não teve problema, de verdade. Mas os outros dias todos tivemos problemas com o Senado, com a Câmara, problemas com deputados, rachadinha, problema com o Ministério, demissão de ministro. Teve os ministros da educação que passaram, que não se acertaram, coisas que ele fala, depois ele tem que vir pedir desculpa, gabinete do ódio, fake news. Não sei se vocês já viram, e desculpe aqui os seguidores de vocês, as pessoas que estão assistindo a gente. Não, pode ficar tranquilo, deputado, pode falar tranquilo. Criaram um site, uma rede social muito engraçada, e a gente muitas vezes vai lá, chamada cagômetro. Então eles têm por dia e pelo ano tudo que o Bolsonaro fez em algum momento de distúrbio dentro do mandato dele, né? Então tem todos os meses, obviamente que tem meses que tem mais dias que ele errou, outros têm menos dias, mas todos os meses do dia 1º de janeiro até o dia de ontem, por exemplo, né, e hoje já tem outro dele, porque quando ele fala que ele deixa claro que o Celso de Mello seria um criminoso, não é uma coisa de presidente. Ele falou ali agora, acabou, porra! Sabe, isso não é a maneira que um presidente possa se dirigir à nação. A repórter agora, uma jornalista, inclusive uma mulher jornalista, foi fazer uma pergunta para ele e falou: cala a boca, eu não vou dar entrevista hoje, vocês só vão me ouvir, né? Então todos os dias ele próprio dá munição para as pessoas, né? É uma usina de problemas. Deputado, o senhor acha que se nós estivéssemos vivendo um outro momento, um outro cenário, se não tivesse a pandemia, a gente sabendo de toda a articulação que se tem nos bastidores do Senado e da Câmara, talvez os pedidos de impeachment que já existem já estariam sendo avaliados de uma outra forma? Eu vou te falar por que não. Hoje existem 32 pedidos de impeachment do Bolsonaro. 3 deles são meus. Inclusive o terceiro fui eu que dei a entrada. O primeiro foi o Leandro, deputado distrital, Leandro Graça, deputado distrital, e o segundo foi da Fernanda Melchiona, do Marcelo Freixo, da David Miranda, né, que é o pessoal do PSOL.
Enfim, hoje tem 32 pedidos, mas nós já fizemos as contas, e o Rodrigo Maia fez as contas. Se você estivesse me perguntando há 4 semanas atrás, há um mês atrás, nós tínhamos voto para começar a pensar no impeachment. Hoje não tem mais, porque o que o Bolsonaro fez? Bolsonaro, primeiro, ele militarizou o Palácio. Então, hoje ele tem militar, ele está garantido no mundo dele ali. Depois ele aparelhou o COAF, que faz as investigações nas transações bancárias. Aí ele aparelhou a PGR, com o Dr. Aras, que o Dr. Aras sonha que em novembro ele poderá ir para o STF. Então, até lá, fica muito difícil de você combater qualquer coisa na PGR, porque é arquivada. E tem sido assim. Ele conseguiu aparelhar a AGU, Advocacia da União. Então, agora está aparelhando a Polícia Federal, né? E o último ato dele, que acho que é o mais grave de todos, é que ele comprou o Centrão. Quando ele compra o Centrão, ele leva 200 deputados, né? Ele levou 200 deputados. E aí, hoje, você fazendo as contas, você não tem mais um número suficiente para a abertura de impeachment, porque o impeachment ele tem que ser construído juridicamente, e juridicamente existem muitos elementos e crimes que o presidente já cometeu, mas politicamente você tem que construir ele, e não tem como construir politicamente agora, porque o Centrão foi todo para lá, né? Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto, e mais Arthur Lira, e mais uma série de pessoas que a gente sabe como é que transitam dentro do cenário político. Então, hoje o Rodrigo Maia fez esse cálculo, sabe que não tem voto, e o Rodrigo também fica muito assustado com muitas coisas, né? O Rodrigo ainda tem alguns problemas de processos para serem resolvidos. O último ano dele como presidente, faltam 8 meses para ele sair da cadeira de presidente, então talvez ele não queira sair com essa pecha de que foi o cara que colocou o impeachment do Bolsonaro. Enfim, é uma pressão enorme, Ô Vanessa, posso fazer aqui? Oi. Claro, tá, pode. Tem uma pergunta aqui do Ricardo Oliveira, ele mandou pelo WhatsApp aqui do jornal. Pessoal que participa pelo WhatsApp, não só pelo WhatsApp, mas pelo Facebook também, fala o bairro ou a cidade de onde vocês fazem perguntas, para que a gente possa identificar melhor vocês, tá bom? O Ricardo pergunta o seguinte aqui, olha, o PSDB foi uma grande decepção nas últimas eleições. Tinha maior tempo na TV e ainda assim o desempenho do candidato foi horroroso. O que deu errado? Como você faz essa análise, deputado? E aí depois eu tenho outras perguntas também. Nós já estamos com um tempo bem apertado, né? Aí vamos tentar responder todas as perguntas aqui de uma forma bacana. O PSDB, desde a eleição que o Aécio perdeu, o PSDB não conseguiu mais tomar o rumo dentro do cenário político. O PSDB se afastou demais, né, de momentos importantes de lá para cá do cenário político. Então, o PSDB hoje é um partido que ele está meio que isolado dentro da Câmara, né, isolado com as suas lideranças, e por isso tem que acelerar esse processo para voltar, né, a ter a importância e a grandiosidade que o partido merece. Tá certo. Eu tenho mais... Você tem mais perguntas? Tenho mais perguntas aqui, Vanessa. Deixa eu fazer aqui, para a gente não... Aí você continua aí também. Deputado, no seu ponto de vista, o inquérito que apura aí a suposta interferência do presidente na Polícia Federal resultará aí em apresentação de crime, não? Não vai resultar. Vai ficar comprovado, né? Nós temos aí a comprovação já que ele tentou interferir, tenta interferir, ainda mais quando o próprio delegado que assumiu a Polícia Federal, o primeiro ato dele é mudar o diretor da PF no Rio de Janeiro. Ontem, no dia de ontem, para você ter uma ideia, esse mesmo diretor fez 99 mudanças em cargos da PF. Né? Hoje o Bolsonaro falou uma coisa que até a gente tem que concordar com ele. Ele falou, olha,
falam que eu estou interferindo na Polícia Federal, mas ontem invadiram a casa de vários aliados meus e nem eu estava sabendo. É porque os 5 delegados que são dessa operação e são da CPMI, são delegados que o Alexandre de Moraes exigiu que continuassem nesses casos, né? Então talvez o Bolsonaro não tenha tido essa informação. Ele se sentiu, né, se sentiu traído. O engraçado é que ele fez hoje esse discurso, bateu tanto, mas anteontem, quando invadiram a casa e o palácio do governador Witzel, ele foi para a televisão e comemorou, né? Então o que vale para ele não vale para os outros. Tá certo. O senhor também critica hoje, né, os apoiadores aí do presidente Bolsonaro. Mas, de uma certa forma, ou o senhor já fez parte deles. Então a gente pode dizer que o senhor também já participou aí do gabinete do ódio, não? E o que o senhor pode dizer aí quanto às críticas, né, dos eleitores referentes ao seu passado de apoio ao Bolsonaro e também ao seu próprio passado pessoal, deputado? Olha só, as pessoas falam, Frota, você se elegeu porque você surfou na onda Bolsonaro. É claro que eu surfei na onda Bolsonaro. Eu não poderia surfar em outra onda, não iria surfar na onda do Haddad porque o meu candidato era o Bolsonaro. Eu trabalhei muito pelo Bolsonaro. Bolsonaro me ajudou na minha eleição, mas eu ajudei a eleger o Bolsonaro. Porque quando o Bolsonaro não era nada, ninguém acreditava, fui um dos primeiros a estar lá embaixo, já trabalhando por ele. Então eu acho que é uma via, né, de mão dupla. Então, eu não ligo para essas críticas, não ligo para as ameaças, enfim, para mim está tudo tranquilo. Eu nunca fiz parte do gabinete do ódio, porque o gabinete do ódio, ele justamente se esconde no anonimato, né? Eu, quando bati no Lula, todo mundo sabia que era eu estava ali, a minha cara estava ali, as minhas redes sociais estavam ali, e eu estava batendo de frente, né? Foi o que é diferente do gabinete do ódio, que justamente eles trabalham no anonimato, né? Você muitas vezes está sendo atacado, agredido, você não faz ideia nem de quem é, porque tem a foto de um cachorro ali, né? E você não sabe quem é que está atrás, se é homem, se é mulher, se é político, enfim. Então, eu acho que foi bem diferente a minha passagem nas redes sociais do que hoje vem. E eu também não plantava fake news, não plantava histórias, eu ia para o embate, né? Tá certo. O senhor se arrepende de ter dado seu apoio, ter vindo a público pedir voto para o Bolsonaro? E qual foi o ponto-chave assim, que o senhor falou, não, a partir de agora não estou mais do lado? O que fez o senhor mudar de opinião em relação ao atual presidente? Eu me arrependo porque, infelizmente, a história era para ser outra, para as coisas tinham que dar muito certo, né? Todo mundo que vai para a política, pelo menos eu fui achando que a gente podia, né, fazer com que o Brasil passasse, né, dessa para melhor, né, que fosse uma outra história. Em fevereiro do ano passado, e aí tenho muito orgulho disso, porque eu fui o primeiro deputado, fui o primeiro a deixar o governo Bolsonaro, a me posicionar contra, né? Foi em fevereiro do ano passado, quando a gente trabalhou o tempo todo, né, naquele processo de ser contra a corrupção e etc e tal, e aparece a história do Queiroz. E aí eu fui para o plenário e falei que não concordava com aquilo e que queria a prisão do Queiroz. E aí o Bolsonaro me liga para reclamar, fala que eu não poderia estar falando aquilo, ia prejudicar o filho dele, que eu não sabia direito quem era o Queiroz e tudo, enfim. E ali começou a ruptura entre eu e o Bolsonaro. E aí veio várias ações dos ministros, teve um processo muito difícil na área da cultura também, enfim. Aí a gente foi se afastando, mas eu, como tenho plenário, eu não me calei. Eu fui apontando e botando o dedo na ferida, o que é muito difícil em política isso, porque você ser verdadeiro, autêntico e falar, ainda que vá machucar outras pessoas, na política isso é muito difícil, você corre um sério risco de se isolar, sabe, ficar isolado, porque ali não tem santo, ali dentro não tem santo, ali o filho chora e a mãe não vê.
Deputado, o senhor falou agora há pouco sobre fake news, né, que nunca plantou fake news e tudo mais. Então, o senhor estaria tranquilo caso houvesse aí alguma investigação em cima do senhor sobre essa questão de fake news, não? Sim, eu mesmo, quando eu fui para a CPMI da fake news, antes de eu assumir a coordenação, eu fui na condição de ser ouvido, né? Eu fui convidado para ser ouvido no inquérito e abri meu sigilo bancário, telefônico, entreguei para eles as redes sociais, senhas, etc. e tal. Então, assim, eu não tenho nenhum problema com esse tipo de situação. Tá certo. Vanessa, eu tenho mais uma pergunta, mas se você tiver, pode fazer daí, depois eu faço. Eu queria fazer só mais duas perguntas aqui para fechar da minha parte. Primeiro, eu queria saber do senhor, a gente está falando muito sobre essa questão da pandemia, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, avaliasse como que está aí o trabalho, né, da atual presidência no combate à pandemia, e se o senhor é favorável ou não ao uso do fundo partidário eleitoral, né, para o combate à pandemia, e também que o senhor falasse um pouquinho sobre esses conflitos constantes entre o presidente Bolsonaro e o governador João Dória. Como que o senhor tem visto isso e até os xingamentos aí que o presidente acabou fazendo naquela reunião ministerial que teve um vídeo divulgado aí recentemente? Bom, eu sou um dos favoráveis, né, que se use o fundo partidário no combate ao Covid. Aliás, eu fui um dos primeiros a fazer a publicação e a me colocar à disposição, inclusive via ofício, né? Então, assim, para as pessoas entenderem, eu sou extremamente 100% favorável que use esse dinheiro do fundão para o combate do Covid-19. A presidência não está fazendo absolutamente nada. Quem está fazendo são os governadores. Da presidência vem, né, gripezinha, cloroquina. O brasileiro está acostumado a pular no esgoto, vamos para a rua, todo mundo vai morrer, tem 70% vai pegar o Covid, morreu, o que eu posso fazer, e daí? Tem tudo isso do Bolsonaro, né? Por parte dos governadores, existe realmente a preocupação, né, de trabalhar, e se não fossem os governadores, a situação no país estaria bem pior. Em relação ao Bolsonaro e ao Dória, eu acho que o Dória muito bom, porque o Bolsonaro elegeu o Dória como o antagonista, o protagonista, seja o que for dele, né? São 27 governadores, deve ter uns 5 presidenciáveis, e o Bolsonaro bate no Dória, né? Então, para o Dória isso é bom, porque o Bolsonaro acaba dando mídia para o Dória, né? Agora, os xingamentos do Bolsonaro, a gente já sabe como é que aquilo não é uma reunião, aquilo é uma selva, né, total, onde o ministro pede a prisão do STF, chama de vagabundo, o Bolsonaro fala aquela quantidade de palavrões, né, o Paulo Guedes também, enfim, é um negócio que, por isso que eles não queriam que viesse à tona o vídeo, né? Porque eles sabem que, aquele vídeo ali são eles. Ali são eles. Fora do vídeo ali, né? Quando eles estão ali trancados, ali são eles. Agora, quando eles vão ali para a rua, para dar suas entrevistas, aí eles mudam completamente. Ô deputado, mas falando sobre essa reunião, sobre esse vídeo, a forma que ele falou sobre o governador de São Paulo, o prefeito de Manaus, o governador do Rio de Janeiro, ok, ele pode até ter essa opinião pessoal, particular dele, com esses ou outros políticos, mas a forma que ele se refere, o que ele se referiu ali a essas autoridades, assim como poderiam ser outras autoridades também, isso não desgasta ou não dá um problema, eu digo na questão política, de relacionamento entre Estado, entre Câmara, entre Senado, enfim, o cenário político de uma forma geral. A questão que a gente sempre tem falado aqui também sobre a diplomacia, a questão de educação, respeitar uma outra autoridade, isso não acaba afetando a política no dia a dia para a população brasileira? Concordo com você, Adriano. A diplomacia não existe no governo Bolsonaro, a democracia
está na UTI, né? E você vê que se tivesse um esforço do presidente com os governadores, talvez nós não teríamos perdido tantas vidas, nós não estaríamos passando por tantos problemas, né? Se tivesse um presidente que realmente sentasse com os governadores, prospectasse, vamos salvar o país, vamos trabalhar pelo país, pelos estados, né? Mas não, o problema maior de tudo isso é que o Bolsonaro lá atrás prometeu que jamais sairia para a reeleição, e no dia 1º de janeiro, quando ele sentou na cadeira, ele resolveu ser candidato para 2022. Então ele está sempre em campanha, está sempre procurando um culpado, está sempre atacando alguém, ele precisa ter alguém no contraponto, porque se não tiver ninguém no contraponto, ele some, ele desintegra, né? As pesquisas mostram que ele está caindo, né? Não sou eu que estou falando, as pesquisas estão mostrando, pesquisas oficiais, né? Nas ruas ele já não é mais a unanimidade que ele né? Ele tem ainda aquela bolsonarismo radical, que esses a gente não vai mudar nunca, pode acontecer o que aconteça, esses vão estar com ele, mas muita gente já começou a entender, né? O cara que, sabe, ele não tem jogo de cintura, não trabalha, deputado. E aí fala que não tem tomar lá da cá, né? E compra o Centrão. O que mais ele está fazendo ultimamente é distribuir dinheiro, cargo, emenda, ministério, secretaria. Ele está fazendo isso. Então a gente não precisa nem muito falar, ele está fazendo o que ele falou que não iria fazer. Deputado, o senhor de uma certa forma conviveu, vamos dizer assim, que de uma forma particular aí com o presidente, ou passou bons momentos com ele, ou ao lado dele, tanto trabalhando como de repente aí de uma forma informal. Esse jeito que o presidente Jair Bolsonaro tem em frente às câmeras, que ele age, como o senhor mesmo falou agora há pouco, né, falando com os jornalistas, falando palavrões, essa questão, essa imagem de homofóbico que ele tem, tantas outras, isso ele realmente é assim, ou isso é um marketing, é um personagem criado porque o povo brasileiro gosta, é isso aí, fala tudo, fala o que pensa? Jair Messias Bolsonaro, é isso, é essa imagem que nós brasileiros vemos em depoimentos, em entrevistas, em lives, ou não? Ele é daí para pior, só que durante toda a campanha ele se mostrou outra pessoa. Por isso, hoje eu entendo quando as pessoas falavam para mim assim, pô, Frota, você não viu que o Bolsonaro era assim? Porque ele se comportou durante todo o processo de campanha como um cara gente boa, né? O cara polêmico que dava resposta, mas gente boa, tinha os erros dele, né? Ele errou lá atrás, tentou agredir a Maria do Rosário, xingou a jornalista, enfim. Mas ele era um cara, vamos dizer assim, de 1 a 10, de pressão, ele era 5. Aí quando ele assumiu, ele foi para 10. E aí ele brigou com os aliados, brigou com os amigos, dispensou aqueles que ajudaram ele, enfim, foi um caos generalizado. Tá certo. Você tem mais alguma pergunta? Só queria perguntar para o deputado, para finalizar, o que ele acha aí que vai ser desse restante do governo do Bolsonaro, se ele acha que o Bolsonaro termina esse mandato. Olha, eu gostaria que ele não terminasse, eu gostaria que ele saísse antes, e o que tiver ao meu alcance para a gente trabalhar dentro da legalidade, dentro da democracia, a gente vai fazer. Esse ano, né, a gente sabe que essa pandemia foi um ano atípico, mas a tendência é a pressão cada vez mais aumentar. Ele passa dias de bem com a Câmara, e aí logo depois ele tem um atrito. A vida dele não será fácil lá dentro, como também a nossa não. Eu acho que vai ser uma legislatura que vai ficar marcada pelas intrigas, polêmicas, traições e toma lá da cá. É uma pena, porque ele chegou com a proposta de fazer tudo diferente que foi feito e está fazendo exatamente igual, muitas vezes até pior. Vai falar, eu não estou roubando, mas pô, isso não é mérito, entendeu? Isso é obrigação.
não roubar, sabe? Então, eu não vejo isso, não estou roubando. Pô, claro, mas não tem que roubar. Não tem que roubar, né? Mas é difícil a convivência com ele e acredito que cada vez mais o governo dele vai implodir. Tá certo. Por fim daqui tá ok. Não sei se tem mais alguma pergunta. Eu tenho só mais uma pergunta aqui. O que o deputado acha sobre os gastos, né, dos prefeitos e também dos estados aí, dos governadores, e mesmo da União, né, nesse momento de pandemia. O senhor acha também que vai haver aí gastos excessivos e que sejam passíveis de investigação? A gente já está observando isso, né? Provavelmente sim, né? Provavelmente a gente já está vendo isso. Alguns gastos excessivos, algumas demandas que talvez já estejam colocadas aí à investigação. Pessoas que se aproveitaram desse momento de pandemia, né, para poder, de alguma forma, ganhar dinheiro, enfim. Então a gente já tem vários casos aí. A tendência, no final de tudo, é o Ministério Público ter bastante trabalho em relação a isso, né? Porque o gato trabalha para pegar o queijo na oportunidade, né? Tá certo. Deputado, tem algo que o senhor gostaria de deixar aqui para os nossos telespectadores, nossos internautas, uma mensagem ou mesmo alguma informação dentre tantas perguntas que foram feitas em 1 hora e 8 minutos de entrevista, né? E parece que a gente não passou aqui 10 minutos conversando, para que nós possamos finalizar a sua participação. O que o senhor gostaria de falar? Não, quero agradecer a Vanessa, você, Adriano, e principalmente todo o pessoal do Giro. Obrigado aí pela oportunidade. Quero que contem comigo sempre que precisar e quero que o povo de Cotia saiba que eu realmente, como deputado federal, estou atento à nossa cidade, estou trabalhando pela nossa cidade. O PSDB vai se reerguer na cidade e a gente vai trazer ainda para a cidade muitas alegrias ou projetos que possam fazer, de alguma forma, a melhora da vida daquele que mora na cidade de Cotia e região.